Olá, bem-vindo ao último exemplo do post Introdução a SPDF Parte 2. Nesse exemplo, nós vamos mostrar o uso básico do display de LCD. Aqui estão as bibliotecas que nós estamos utilizando, include aqui do FreeRTOS, e aqui os drivers que nós vamos utilizar nesse exemplo, que o GPIO para controlar o backlight do LCD, o SPI Master aqui, porque esse é o tipo de comunicação que o nosso LCD usa, aqui o I/O para controlar como essa comunicação vai acontecer, operações para a gente poder usar as funções do display, e aqui o vedor para a gente poder usar as funções de criação de drive de display. Aqui está o nosso componente do controlador do nosso display. Esse componente aqui não é exatamente o controlador que está aqui no nosso display, mas ele funciona. Como vocês podem ver aqui, ele está funcionando. Aqui estão apenas os defines que indicam os pinos que a gente está usando. Aqui é a SPI que a gente está usando aqui, que é o SPI 2, e a resolução. Aqui eu estou usando um display de 128 por 160, mas ele vai funcionar sem nenhum problema em qualquer display que tenha um controlador compatível com esse aqui. Você só tem que vir aqui e arrumar a resolução. No caso, a resolução aí do código do site já está arrumada para o display de 128 e 128. Aqui estão os handlers do nosso display. Esse aqui é o handler que vai fazer a nossa comunicação com o display, e aqui o handler que vai guardar essas configurações de comunicação. Aqui nós temos apenas um buffer de pixel, ou seja, o nosso pixel map, a gente já vai explicar exatamente o que é isso. E aqui estão as funções de inicialização. Primeiro aqui, a GPIO. Essa função aqui está simplesmente ligando o nosso pino LED do nosso LCD com o output e setando o valor dele para high para ligar a luz de fundo do nosso LCD. Seguindo, nós temos a inicialização do nosso LCD. Começando aqui pela configuração do SPI, nós estamos aqui colocando o pino de clock, o pino MOSI, que no nosso caso aqui vai ser o SDA, que é o que está marcado aí na placa. Esse pino aqui também pode vir marcado como SDI. Na verdade, o padrão vai vir marcado como SDI. Aqui o nosso MISO, que a gente não tem nesse display, porque ele não é um display que suporta touchscreen, ou seja, ele não envia informações de volta para a nossa placa. E aqui o número máximo de transferências. Isso aqui, se a gente mantém zero, ele vai pegar uma configuração padrão que é de 4092. Se você não sabe como configurar exatamente a SPI, o recomendado é se você sempre deixar aqui nas configurações padrões. Aqui é a configuração de I/O do nosso display. Aqui o pino de CS do nosso display. O pino DC do nosso display, que no caso vai estar marcado como A0. O modo SPI que a gente está usando, que no caso é o SPI de modo 0. O pixel de clock, o clock pixel do nosso display, o recomendado é 15 MHz, para um display de 144, não, de 128 por 128, 128 por 160 e assim vai. É o recomendado para displays pequenos, no geral. Aqui a quantidade de bits de comando que esse display possui, no caso é 8. Bits de parâmetro, que também é 8. A quantidade de transferências que ele vai suportar. Isso aqui não é uma configuração do display, isso é só uma configuração do que você diz para a placa quanto ela pode guardar num buffer. Isso daqui você não tem que deixar nenhum valor específico, você pode deixar o valor que você quiser. No caso aqui o valor 10, que não é nem sem buffer, mas também não é muito gasto de memória. E aqui é a configuração do nosso painel, que é a configuração do display em si. Aqui o pino de reset, a ordem de cores desse display, que no caso é. Aqui está como RGB, mas também existe a ordem GBR para alguns outros displays. Aqui a quantidade de cores por pixel. Esse display é um display que usa BGR 565, ou seja, ele tem 16 bits de cores. Aqui a gente inicia aqui o nosso Buzz SPI, com configuração automática aqui do DMA. A gente não explicou como é que funciona o Direct Access Memory do ESP32, então a gente vai deixar aqui na configuração padrão, que é a configuração de um novo I/O. Vai pegar aqui as configurações dessa struct aqui e salvar no nosso handler lá em cima, handler de I/O. E aqui ele vai criar um novo painel desse tipo de controlador. A gente vai passar aqui o handler que é do nosso LCD, painel, a configuração do painel, que é esse struct aqui, e aqui o handler
Esse aqui é o handler do nosso LCD no caso, e esse aqui é o handler de I/O para a gente criar um novo dispositivo LCD. Feito isso, nós vamos resetar o LCD para garantir uma inicialização limpa. Aqui nós vamos iniciar o display, ligar a luz de fundo e ligar o output do display. Porque não basta apenas você ligar o display, a comunicação do display. Você tem que ligar aqui o vídeo dele, que no caso é com essa função aqui, marcada como true, você vai ligar aqui a saída de vídeo do LCD. Aqui, nessa função main, nós estamos apenas rodando 3 for loops indentados, um dentro do outro. Aqui, indo para o valor máximo que cada cor aqui tem na configuração 565. No caso, 5 bits para a cor vermelha, ou seja, vai de 0 a 31. 6 bits para a cor verde, ou seja, vai de 0 a 63. E aqui 5 bits da cor azul, que também vai de 0 a 31. Aqui nós estamos combinando isso numa cor, salvando essa cor no buffer e escrevendo essa cor aqui no display. Como a gente pode ver aqui, ele recebe um handler do nosso display, a configuração inicial de onde ele deve começar a desenhar e aonde ele deve terminar de desenhar. No caso, uma coisa que você tem que prestar atenção é que o final desse desenho aqui não é incluído, ou seja, ele está indo de 0 a 127, porque 128 não está incluído. Que no caso, 0 a 127 são 128 posições. Mas se você quiser escrever, no caso, um quadrado menor que isso, você tem que prestar atenção nisso, que o último número aqui não é incluído aqui na conta. Feito isso, você vai passar aqui o seu buffer de cor, que é o seu pixel map. Esse buffer de cor aqui, ele tem que ter o tamanho que você está escrevendo. No caso, se eu estou escrevendo aqui 128 informações em X e 128 informações em Y, você precisa que esse buffer aqui tenha essa resolução. Se você tentar exibir uma informação maior aqui num buffer pequeno que não vai até essa resolução, você vai acabar tendo um problema aí de acesso à memória inválida no seu código. Feito isso, a gente só está esperando aqui um tempo. Esse tempo aqui é só um tempo para não ficar muito rápido aqui e também não ficar muito lenta aqui a transição de cor. Como vocês podem ver aqui, funcionando perfeitamente o nosso display. Com isso, você pode continuar a leitura do nosso... Com isso, você pode continuar a leitura aqui do nosso post. Uma coisa que, antes da gente finalizar, só um adicional, é que isso aqui não foi feito para ser usado dessa forma. Essa função aqui ela foi feita para ser usada com alguma biblioteca de interface gráfica, que é o que a gente vai ver no nosso projeto. Isso aqui não foi feito para ser usado na mão, mas nada te impede de usar. Enfim, era só isso que eu tinha para adicionar, e agora pode continuar a leitura do post.